Esse é o Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Maiara Suguaia. E eu sou Patrícia Lopes. Somos psicólogas junguianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar. Bem-vindas, bem-vindos. Esse é o nosso 11º episódio do podcast Jungiando. E hoje nós vamos começar a falar sobre um conceito muito popular na teoria do Jung, que é a teoria dos tipos psicológicos, a tipologia do Jung, que ele ajuda a gente a entender o que é extrovertido, introvertido. Quem que nunca usou essa expressão, né? E a gente baseou essa discussão que nós vamos fazer hoje no livro Homem e Seus Símbolos, em que o Jung comenta um pouco sobre esse assunto, e em um outro livro que é específico sobre a tipologia do Jung, que tem exatamente esse nome, Tipologia do Jung, Ensaios sobre Psicologia Analítica, que é da Maria Louise von Franz e do James Hillman. E o que a psicologia tem com isso? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre essa situação, né? O que diferencia uma pessoa extrovertida de uma introvertida? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Para vocês, qual que é o cenário ideal para vocês relaxarem? Para você, Dani, qual que é? Me deixa quieta em casa, sozinha, em silêncio. Ou eu vou ler livro, ou eu vou escutar música. Às vezes nem música, né? No máximo assistir filme. Ô, Dani, dá certo com 4 filhos ficar com... o silêncio não existe. Dá, né? Dá. A gente dá um jeito. As crianças acabam criando seus próprios interesses e tudo. E a gente consegue, eventualmente, fazer isso. Eventualmente. Né? Mas é o meu cenário ideal. Eu vi uma mãe na pandemia que ela se escondia no closet, no armário. Que dó. Oh, meu Deus. Pra ficar um pouco quieta. E você, Paty, qual que é o teu cenário ideal de relaxamento? Eu gosto de estar num barzinho, no restaurante, comendo e vendo gente passando. Nem que for pra não conversar, mas só de ver as pessoas passando, circulando, já me dá uma paz. Olha que cenários diferentes, né? Mas agora com o Davi eu já tô chegando num nível que eu tô querendo mais ficar em casa. Porque com o bebê, né, sempre tem ir trabalhando em escola, com muita criança, é muito barulho. Então acho que eu esgoto ali minha quantidade suficiente com energia com outras pessoas. Depois eu quero só, às vezes, de vez em quando eu quero um silêncio. Eu tô oscilando um pouco nisso ultimamente. Estamos todos cansadas, né? A verdade é essa. Ainda mais depois de tantos anos de pandemia. Também. O meu cenário para relaxar, eu acho que também é mais parecido com o da Paty. Assim, eu quero estar com pessoas, com amigos, com família. Preciso também, parece que para recarregar as energias, estar em contato com pessoas. E é muito interessante a gente pensar por que é tão diferente, né? Imagino também que quem está ouvindo aí também faça esse exercício aí. Qual que é o seu cenário ideal para se sentir relaxado, né? Para passar aquelas horas de folga que você tem. É com muita gente, é interagindo, é trocando, enfim, com as pessoas? Ou é quieta, né, para recarregar as baterias aí mesmo, né? Onde que carrega a sua bateria? Acho que essa é uma pergunta legal. E por que as pessoas são tão diferentes, né? Jung provavelmente se perguntou isso muitas vezes na vida e ele tentou achar algumas respostas, né? E uma delas, ele encontrou uma resposta pelo caminho da tipologia, né, dos tipos junguianos, que são muito famosos, né? Vários conceitos da psicologia junguiana, na verdade, ficaram muito populares, né? Até a área de marketing usa muito, né? O arquétipo, persona. Persona é um termo que quem trabalha com marketing sabe, né? A persona do cliente, eles usam isso com muita frequência até. As pessoas também falam muito, né? Complexo de inferioridade, complexo de superioridade, que são conceitos junguianos que se popularizaram muito, mas eu não tenho dúvidas que o conceito que mais se popularizou é justamente, né, esses termos, introvertido e extrovertido. Mas claro, né, a conotação, o jeito que as pessoas usam no dia a dia não é exatamente o que Jung pensou lá na teoria dele. As pessoas acabam usando muito, né, o extrovertido como
sinônimo de simpático, sociável, e o introvertido como sinônimo de timidez. E hoje a gente vai ver no nosso episódio que não é bem isso, né? Ou melhor, é muito mais que isso, muito mais profundo que isso. Bom, sobre a criação do conceito, a Dani vai contar pra gente um pouco aí dos bastidores de como foi que Jung criou esses conceitos de introvertido, extrovertido, enfim. Pois é, o Jung estava naquele período pós-rompimento com Freud, bastante introvertido, que ele era introvertido, né? Bastante introvertido, fazendo um mergulho dentro dele mesmo, como a gente até comentou, né? No episódio que a gente falou sobre isso. E o Jung começou a observar muito como é que as pessoas se comportavam, seus pacientes, né? E tentando entender por que ele não tinha sido aceito com as ideias dele na sociedade psicanalítica. E ele observava a postura do Freud, e ele observava a postura de um outro colega, né, o Adler, que também se opôs à maneira do Freud de perceber o funcionamento psicológico. E lendo, né, baseado em muitas fontes, que é característico do Jung, né? Então ele foi estudando mitologia, filosofia, literatura, psicopatologia. Ele juntando todas essas observações, ele foi chegando a essa percepção de que as pessoas tinham maneiras diferentes de enxergar coisas iguais. O Freud tinha, dentro da psicanálise, a perspectiva de que o ser humano buscava o prazer. O Adler discutia com Freud dizendo que não, que a teoria dele era de que o indivíduo buscava era o poder. E por que será que as pessoas tinham essa visão diferente sobre coisas iguais? E aí ele, ao mesmo tempo que estava vivenciando um período de muita introspecção, o primeiro livro que ele lançou depois da ruptura com Freud foi justamente Tipos Psicológicos, que é um livro de 1921, em que ele fala do funcionamento da consciência, porque a tipologia que ele descreve é a tipologia de interação com o mundo, né? Do ego com o mundo. Então, é uma função da consciência. E ele estava nesse período também investigando profundamente o inconsciente. Então, era meio que quase uma busca de equilíbrio, olhar para esse aspecto. Nesse livro, ele aprofunda bastante a pesquisa dele. Você vê o quanto ele era um bom pesquisador, porque os primeiros capítulos desse livro, ele embasa todo o pensamento dele, ele vai dar o contexto de tudo que ele vai falar, das teorias que ele vai propor ali, filosoficamente, dentro da psicopatologia, das várias perspectivas. E ele só vai falar realmente da tipologia dele depois da metade do livro. E esse é um livro interessante para quem gosta de estudar Jung, porque no final do livro, o último capítulo, ele fez um glossário dos termos que ele usa. Então, isso foi atualizado com as edições. Tudo que são termos bastante junguianos, ali tem uma descrição, uma definição. É bem bacana esse livro no geral, né, como uma fonte de estudo. O Jung, então, ele foi observando como as pessoas eram diferentes, né? Como tinham pessoas que se baseavam necessariamente pelas coisas concretas. Parecia que eles não queriam ser lógicos e objetivos, né? Estavam sempre observando o concreto, o aqui e agora, quase não muito criativos em relação às possibilidades. Outras pessoas que eram o contrário disso, né? Pareciam viver no mundo da lua, parece estar desconectado da realidade, né? Algumas pessoas que usavam raciocínio e lógica para definir tudo, né? Então pareciam quase frios e indiferentes ao mundo, mas muito objetivos, e outras pessoas que pareciam só levar em conta a parte dos relacionamentos, né? Do contato delas com o mundo, ou dela com as outras pessoas. E com isso ele foi percebendo que as pessoas, apesar de terem as características de inteligência,
geral, assim, todo mundo tinha, mas que haviam muitas variações na maneira como elas interagiam com o mundo. E foi a partir daí que ele foi definindo, né, o que era as possibilidades de tipos que ele foi definir depois, com o tempo, em 4 funções de relação com o mundo. E as funções que ele definiu, a gente vai ver mais para frente, são funções em que ele define como funções racionais e funções irracionais, né? Algumas que levam mais a emoção e o julgamento em conta, ou a lógica, e algumas que levam mais as percepções e a maneira de lidar com o mundo objetivamente. Bom, e aí a partir de tudo isso que a Dani falou, né, o Jung foi fazendo várias pesquisas e estudos e ele chegou à definição de 2 atitudes principais, que seriam o extrovertido e o introvertido, que a Mara falou lá no começo que virou algo tão popular, né? E além dessas atitudes, não só podemos nos reduzirmos a essas 2 atitudes, mas também tem 4 funções aí que o Jung viu que estão dominantes nos nossos comportamentos, que são o pensamento, o sentimento, a intuição e a sensação. E ele estudando esses comportamentos dos pacientes dele, então quando ele foi fazer essa pesquisa, ele observou bastante os pacientes também, ele descobriu então que poderia ser essas 4 funções e essas 2 atitudes a estrutura básica da nossa psique, né? E depois disso, ele confirmou realmente que essa estrutura quádrupla que ele chegou também apareciam em outros mitos, em simbolismos, né? Como as 4 orientações, norte, sul, leste, oeste, as 4 estações, primavera, verão, outono, inverno, enfim, a gente pode pensar em diversos exemplos. Ou mesmo nos mitos, né? Se vocês forem olhar alguns mitos aí, o pai com 3 filhos e outros mitos, sempre aparecem essas figuras em 4, né? 4 contextos, 4 funções, sempre aparecem 4 elementos nas histórias. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver um pouquinho disso também. O que isso quer dizer, então? Que a estrutura quádrupla da nossa psique coincide e vai ser encontrada em diversos contextos. Então, Jung foi vendo que isso se repetia em diversos locais, com diversas pessoas, de diferentes modos. E, basicamente, ele vai entender o quê? Que esses tipos psicológicos que eu falei, sentimento, pensamento, intuição e sensação, ele vai entender que são a forma que o ego vai se relacionar com o nosso mundo, né? Como eu vou me apresentar para esse mundo, como eu vou me relacionar com as pessoas. É uma forma até da nossa consciência se expor. Então, é uma função da nossa consciência. A gente está se colocando no mundo dessa forma. Esse relacionamento com o mundo externo vai se dar, então, sempre de 2 formas. Ou extrovertida ou introvertida. O que isso quer dizer? Né? Que lá na nossa infância, o ego está começando a desenvolver e a formalizar, a se embasar numa dessas 2 desses tipos de atitudes, extrovertido e introvertido, e a gente vai ter uma tendência inata a se orientar para ou interior, que é o introvertido, ou exterior, extrovertido, que pode ser revelada de vários modos, né? De alguns modos definidos aí que o Jung vai trazer para a gente, que a gente vai se aprofundar depois também para vocês entenderem melhor. Mas ele fala o quê? Na infância, esse ego começa a vai definir uma dessas 2 atitudes, mas é na adolescência que se consolida, que realmente vai ter uma base firmada ali de como que a gente vai agir perante o mundo. Bom, vamos falar agora então um pouquinho sobre como funciona, né? Como se dá essas 2 atitudes. A extroversão, né? Pessoas que são extrovertidos. A gente no começo falou um pouquinho de qual que era o nosso cenário ideal para relaxar, né? Então vou dar a resposta do quiz aqui. Eu e a Paty, a gente falou que a gente prefere estar com pessoas, né? Porque eu e a Paty somos, né, de atitude, né, Paty? A gente tem atitude extrovertida. Sim. E a Dani comentou, né, que prefere ficar tranquila, calma, em silêncio, se possível. E a Dani, ela tem, né, como atitude a introversão. Ela é introvertida. E agora que vem, né? Não tem a ver com timidez e com sociabilidade, como a gente falou, né? É muito mais do que isso, muito mais amplo do que isso. Tem a ver, então, com direcionamento de energia psíquica, ou, né,
se preferir, libido, né, que Freud falava e Jung também usava esse termo. Lembrando, né, que Freud colocava libido mais ligada à teoria da sexualidade, energia sexual. E lá, né, a gente viu, para quem acompanhou aí, viu, né, um dos motivos da contenda entre Freud e Jung é justamente porque Jung entendia a libido como mais ampla, como energia da vida, energia psíquica, não só de cunho sexual. E aí, sobre essa energia, ela é muito o que direciona se a pessoa, né, tem a atitude extrovertida ou introvertida. Então, no caso da extroversão, a libido ela tem de ser dirigida para os objetos. O que é objeto? É tudo aquilo que não é a pessoa, a própria pessoa, né? Então, o objeto que vai ser, né, o ponto aí de atenção do extrovertido. Então, ele vai direcionar a energia para tudo que está fora dele. Pessoas, situações, coisas, né? Situações sociais, inclusive. Então, a energia do extrovertido, ela é direcionada para o mundo externo, né? Pessoas, situações, como eu falei. E é importante ressaltar, né, que para essas pessoas, o que está fora dela, né, o que está externo a ela, o objeto, é visto de maneira positiva. Chama a atenção do extrovertido que está fora, né? E orienta a atenção, né? E trabalha em função dele. Então, é bem interessante a gente observar que o extrovertido, inclusive, ele tende a supervalorizar o outro, o objeto, porque ele desloca a energia para ele. Então, a energia do extrovertido, em resumo, é para fora, né? É para fora dele. Já o introvertido é o contrário. A libido, ela tende, né, a ser dirigida a partir dos objetos do mundo externo para dentro de si. Então, neste caso, né, o objeto que está fora da pessoa é visto como ameaça, até uma possibilidade aí de invasão, né? Porque então ele vai criar uma barreira, tem uma certa reserva. Assim, ele acaba também supervalorizando o objeto, mas por motivo oposto do extrovertido, né? Porque é algo a temer, porque está fora dele, né? É desconhecido. Ao ponto até de se fechar algumas vezes para ele. Então, enquanto o extrovertido vai direcionar a energia para fora, em direção ao objeto, a energia do introvertido vem do objeto para dentro, né? Então, ele vai prestar muito mais atenção, por exemplo, a como ele se sente em relação a uma situação do que na situação em si. Já o extrovertido ele vai estar ligado em tudo que acontece fora. Ele vai saber contar com uma riqueza de detalhes, por exemplo, alguma situação, ou como as pessoas estavam, ou como a situação estava em detalhes. E o introvertido, para ele, vai ser muito mais fácil falar como ele se sentiu naquela situação, né? Ele vai lembrar de um fato a partir do prisma pessoal dele, subjetivo. É como se fosse um holofote, né, Mayara? O holofote do extrovertido está voltado para fora, então está iluminando tudo que está fora. E tá mais na penumbra ou como ele está se sentindo. E para o introvertido é o contrário, o holofote está virado para ele e fica mais na penumbra o que está acontecendo fora, porque o impacto é sobre ele, né? Se a gente olhar assim como se fosse a luz, né, do holofote, a gente vai entender esse direcionamento. Legal, ótimo exemplo. E aí tudo que está na penumbra assusta, né? Seja a gente, seja os outros. O que está na sombra, essa é a base da psicologia junguiana. O que está na sombra, o que é desconhecido, assusta. Mas é justamente o que a gente tem que trabalhar aí na vida, né? Bom, e aí conforme a criança vai se desenvolvendo, como a Paty falou, né? É natural, né, que a gente prefere se ocupar com coisas que têm mais facilidade, né? Isso é claro, assim. Isso vai reforçando a tendência, né, de comportamento que a pessoa tem. É uma tendência, como a Paty comentou, um tanto quanto inata. E que conforme a gente vai se desenvolvendo, isso vai se reforçando. Por exemplo, eu sempre fui melhor em humanas, né, em relações do que em exatas. A gente vai falar de tipos, né, das funções ainda exatamente. Mas tudo que tem a ver com relacionamento, sentimento, para mim sempre foi mais fácil. Ao passo que tudo que é mais lógico, mais estruturado, por exemplo, matemática, para mim sempre foi um desafio. E a gente vai também ao longo da vida reforçando, né? Então, a Mayara é boa de redação, a Mayara é boa de fazer amizade, não sei o quê, a Mayara faz isso, Mayara... Isso vai reforçando ao longo da vida e a gente vai escapando de toda e qualquer situação que tem a ver mais um pouco com lógica. Por exemplo, escolha da profissão. Então, vai ficando mais unilateral cada vez mais. Eu pensando nisso, eu devia os concursos vestibulares, qualquer tipo de prova, pensar nisso. Vamos ver qual que é o seu tipo psicológico. Tem um vestibular lá, cai português, matemática e história. Aí quem vai, a pessoa que vai ser, né, mais voltada lá
Para as humanas, como que vai fazer uma matemática? Nas exatas vai mandar mal, né, na prova. Eu mesmo mandava super mal em matemática quando prestava vestibular. Concurso, não é comigo. Podiam dar essa colher de chá, né? Podia. Vamos fazer primeiro tipo, depois a gente monta a prova em cima. Já pensou? Mas a gente precisa desenvolver todas as funções. Sim, então, sim, no fim, a gente acaba sendo exigido. Mas é uma tendência natural, né? De você preferir a profissão que tem a ver com o seu tipo psicológico. Sim. E a gente vai desenvolvendo, né? Hoje eu não tenho uma lógica muito boa, mas eu sei mexer no Excel, então eu me viro. Olha, não sei ainda não. Se adapta. A gente se adapta. E o bacana é ver que isso não é uma coisa que a família determina, né? Então, por mais que apareça já na infância, não é uma coisa do ambiente, é algo inato. Você pode ter pais extrovertidos e filhos introvertidos e extrovertidos, e em relação às funções também, né? E aí, pegando carona nisso que a Dani falou, né? A própria Von Franz, no livro da tipologia junguiana dela, ela comenta sobre isso, né? Que, vou citar uma frase aqui, uma citação da Von Franz. O ambiente reforça as tendências unilaterais existentes, as chamadas aptidões, e há, portanto, um aumento no desenvolvimento da função superior e uma lenta degeneração do outro lado da personalidade. Então, na verdade, na infância, a gente observa essa tendência, porque ela é inata, como a Dani e a Paty falaram, né? Então, a gente observa até em algumas crianças mais forte ainda, né? Essa tendência, assim. Então, não é todas as crianças que a gente vai observar, é bom reforçar isso, mas tem criança que é muito evidente, assim, né? E é uma questão que vai se consolidar lá na adolescência, né? Tem até um exemplo bem legal que a Von Franz traz, que Jung descreve. É o caso de uma criança, Jung coloca assim, né, no livro, que ele não entrava num cômodo, essa criança, antes de escreverem para ela o nome dos móveis que estavam ali. Tipo, você vai entrar naquela sala, tem uma mesa, uma cadeira, um sofá, uma poltrona. E Jung explica que isso é típico de uma atitude bastante introvertida, porque enxerga o objeto externo como algo a ser temido, né, uma certa desconfiança. É engraçado como isso parece tão absurdo, né? Mas a gente vê em sutilezas. Quando eu vou a algum lugar, eu gosto muito de ter a sensação de que eu tenho uma ideia de como é. Antes de ir, você fala. Antes de ir, um lugar novo, né? Então, se eu for em um lugar novo que eu nunca visitei, o Google Maps é a minha alegria, né? O Street View. Porque eu consigo olhar, enxergar o que tem em volta, entender qual é a fachada do lugar, o que tem, que aparência... Porque parece exatamente isso. Bom, parece menos ameaçador se eu tiver uma noção do que eu vou encontrar. Fica mais confortável para você. E às vezes a gente faz isso sem perceber, né? Nossa, é uma neura. Não, mas deixa eu dar uma olhada aqui para ver como que é lá, onde é que eu vou. É mais fácil de eu achar, se eu souber como é. É nada, é porque a gente tem essa tendência a querer se sentir mais à vontade com aquilo que é conhecido, com aquilo que você consegue dominar. Bom, se tem isso aqui do lado, tem isso aqui do outro lado, eu consigo me localizar, né? É engraçado como a gente acaba criando maneiras de lidar com aquilo que são nossas deficiências, né? Sim. E, por exemplo, para um extrovertido, né, estar em um ambiente diferente, independente da pessoa ser tímida ou não, tá? É importante dizer isso, né? A gente tem extrovertidos que são tímidos, mas isso de estar no ambiente e olhar para fora é muito natural, né? Para mim é muito natural, por exemplo, estar com pessoas e prestar atenção, né, no que está acontecendo em volta. Muito legal. Verdade. Bom, agora a gente falou das atitudes, né, extroversão e introversão, agora a gente vai entender um pouquinho mais das funções, né, que a Paty já comentou, de sensação, intuição, pensamento e sentimento. O Jung percebeu, então, que existia essa atitude natural nas pessoas, então a gente pode dizer que, teoricamente, 50% da população é extrovertida, 50% da população é introvertida, né? Mas, além disso, ele teve essa percepção de que existem mais características que a gente pode classificar, e aí ele chamou de funções, que são funções da consciência. E elas são 4, e todos nós temos as 4 funções, todo mundo tem as 4 funções, desenvolvidas em níveis diferentes. Então, a gente tem as funções que ele chamou de racionais, que são as funções de julgamento, o pensamento e o sentimento.
Nossa, Dani, mas sentimento é função racional? É, porque ela é uma função de julgamento, né? Não é a pessoa que é fofinha, que é boazinha. Não, a função sentimento é aquela atitude da pessoa em relação a aquilo que é bom, que é mal, aquilo que é certo, que é errado, que é ético, que não é ético. Então, é um julgamento. É claro que isso faz com que a pessoa expresse melhor as suas emoções, os seus sentimentos, mas ele chamou de função sentimento essa função do julgamento. E o pensamento é uma função do julgamento ligada mais à lógica, né? E as outras duas funções que ele chamou de funções irracionais, porque são funções de percepção, a sensação e a intuição. As funções racionais, elas vão trabalhar, então, como eu falei, pelo julgamento. O pensamento, ele vai tender a sempre organizar, definir as coisas usando a lógica e a análise como pontos de referência. O sentimento, né, a função sentimento, ela vai decidir com base nos valores pessoais ou valores coletivos, né? Valores éticos, valores morais, valores sociais, culturais. Então, é isso que vai basear as decisões e a maneira dela se relacionar com o mundo. Já as funções irracionais, elas não julgam primeiro, elas experimentam primeiro, são funções de percepção. Então, eles vão em direção às experiências e depois vão julgar. Então, a sensação, ela parte da realidade concreta dos 5 sentidos, né? Então, a experiência consciente dos sentidos, visão, audição, tato, paladar, audição. E a função intuição, que é o oposto dela, ela parte das experiências de percepção, mas que não são percepções conscientes, né, do mundo dos 5 sentidos. São percepções inconscientes. A intuição é a função mais difícil da gente materializar, perceber, definir, porque ela parte de um universo que, por definição, a gente não conhece, né? Inconsciente, a gente não conhece. Então, nem a própria pessoa tem exata noção de onde ela tirou aquela percepção, mas ela diz, eu acho que é isso, e aí você vai ver, ela geralmente está certa, né? É isso, ou é desse jeito, ou a gente devia fazer tal coisa. É a intuição que se baseia no conhecimento que vem do inconsciente. A gente vai falar mais depois sobre essas características, né, de cada uma das funções, porque elas são... tem muitos detalhes, né, na gente entender como é que elas interagem com o mundo. A gente vai se identificando aí nessas situações. Bom, e aí, diante do que a Dani falou, é natural que vocês percebam que uma pessoa vai apresentar uma atitude principal, que vai ser extrovertida ou introvertida, e também desenvolver uma função que é superior. O que isso quer dizer? Conforme a Dani foi falando aí, imagino que vocês foram pensando, né? Acho que eu sou sentimento, sou mais pensamento, sensação, intuição. Vocês vão percebendo que, provavelmente, aí, como vocês se comportam, demonstram aí para o mundo algumas atitudes, vocês vão vendo que uma é mais dominante, que é a função superior, que está se apresentando mais, que vocês percebem mais, como foi feita na descrição da Dani. Então, eu sou mais sentimento, por causa que eu julgo, tenho um olhar sobre o mundo de uma forma que vai envolver mais os meus valores, ou não, eu sou muito racional, eu vou partir pela lógica, então, seu pensamento. Então, vocês vão percebendo aí o que é algo que domina mais, que é o que vocês apresentam, quanto uma função que a gente fala que é superior no dia a dia de vocês, nos comportamentos de vocês. Mas a gente não tem só uma função superior, né? O Jung percebeu também que, para além da função superior, assim como eu falei da questão do quádruplo lá, né, vai ter sempre uma função auxiliar, que vai ser a segunda mais desenvolvida, vamos dizer. Então, você vai ver que tem uma que você domina, que você usa muito, e vai ter também aquela que você consegue usar bem, não é a que você está o tempo todo te controlando, te intuindo ou te direcionando para um lado ou não. Ela vai ser também desenvolvida, mas não tanto quanto a superior, que vai estar te direcionando. Mas, como existem 4, necessariamente, quando tem uma função superior, que a outra vai ser a inferior, que o Jung fala. Então, se a função superior for uma função racional, por exemplo, a função auxiliar será uma irracional. E vice-versa. Então, se uma superior for irracional,
uma inferior vai ser irracional. É sempre nessa lógica, tá? Então, quando vocês forem tentar entender um pouquinho, sempre tem esses opostos. E, inversamente, a função superior, a gente vai ter sempre a inferior, tá? Um exemplo que a gente pode usar para ficar mais claro é a rosa dos ventos. A rosa dos ventos tem lá o norte e sul, que sempre vão ser opostos. Não importa para que direção siga, o norte e sul sempre vai estar enquanto opostos. A mesma coisa vai ser a função inferior e superior. Sempre vão ser opostas, né? No caso, então, do pensamento e sentimento, que são pares de opostos. Então, Jung conseguiu perceber que pensamento e sentimento sempre são opostos. E a sensação e a intuição também. Né? E aí é mais fácil até da gente conseguir entender por que às vezes a gente está usando de um pensamento, uma lógica um pouco mais racional, e o sentimento às vezes não tá dominando aquela situação, porque a gente está tentando entender racionalmente, no concreto, né? Porque a sensação, o sentimento, né, é algo ali que está como inferior, que não é o domínio, não é o que você costuma, não é o que te domina para pensar, entender o mundo. Já a sensação e a intuição, o Jung percebeu também que são opostos que não estão se conversando. Então, uma pessoa que tiver uma função superior, pensamento, voltando lá para o pensamento, necessariamente vai ter uma função inferior, que vai ser sempre o sentimento. Se eu tiver como sentimento, que a gente falou aqui, né, que a gente acha que a gente é mais sentimento, então a gente tem como inferior o pensamento. Então, sempre pensem nessa lógica dos opostos, tá? A mesma situação, uma pessoa da sensação e intuição. Então, se eu tenho a sensação como dominante, a minha inferior vai ser a intuição. Essa combinação de uma função que é superior e uma atitude que vai ser extrovertida ou introvertida é uma forma do ego se adaptar e interagir nos mundos, de forma interior e exterior, tá? Para a gente entender e finalizar um pouquinho mais sobre isso. O que serve a gente conhecer a nossa tipologia? Para encaixar a gente numa caixinha, para rotular as pessoas? Não. É para a gente conseguir se conhecer um pouquinho melhor, entender a gente e entender o outro também, né? Quando a gente consegue entender um pouco da gente, um pouco desse outro, o que tem de atitude dominante, qual é o tipo da pessoa, se é pensamento, sentimento, intuição, sensação, a gente consegue saber como lidar mais com ela, né? O que a gente pode, o que a gente não pode fazer, ter mais tato com algumas coisas, ter mais cuidado, né? Então, por quê? No nosso inconsciente, ali, vai ser exemplificado na outra pessoa a nossa função inferior. Então, conhecer a nossa tipologia, como eu falei, vai ajudar a gente a entender a nossa sombra também. O que as meninas estavam falando, que nem a Dani usou o exemplo holofote. Se eu estou ali direcionada para o externo, né, extrovertido, a minha sombra vai ser o meu eu. Então, o que essa sombra vai dizer sobre mim? Então, a gente entender o que me domina também me ajuda a entender o que é o meu outro lado, né? Então, muitas vezes, quando a gente se relaciona com uma pessoa que vai ser o nosso oposto, né? Ele vai trazer um incômodo, a gente tem às vezes umas amizades, ou a gente nem faz amizade com aquela pessoa porque ela é o nosso oposto, né? Então, eu sou uma pessoa, né, no meu caso, uma pessoa que é desastrada, que gosta mais de observar, mas também gosta de estar ali me relacionando o tempo todo. Se eu vejo uma pessoa que é o oposto disso, pode ser que eu me aproxime justamente porque de alguma forma me complementa, mas muitas vezes eu vou me incomodar com aquilo, né? Porque é o que a gente falou, é a nossa sombra, né? O nosso holofote não está virado para esse lado aí. Porque o nosso inconsciente vai estar exemplificado nessa outra pessoa. O que eu tenho e o que eu não tenho está ali, presente naquela função daquela pessoa que é a minha inferior e para ela é superior. Isso pode me trazer um certo incômodo, muitas vezes. E, além disso, a gente pode iniciar o desenvolvimento de outras funções. Então, é importante a gente saber a nossa tipologia, não só para poder se conhecer, mas também para a gente conseguir desenvolver as demais. Se a gente tem 4 funções, como Jung fala, é sempre importante a gente também, não é porque eu tenho uma superior, eu vou tentar ao máximo desenvolver ela e me auxiliar no máximo e esquecer as outras 2. Não, a gente tem que estar constantemente desenvolvendo, né? Eu, como eu falei, sou uma pessoa muito desastrada, eu busco o tempo todo pensar em coisas que eu possa desenvolver mais a minha sensação, que eu sei que é péssima. Então, uma arte-terapia, mexer com argila, com caixinha, pintura, eu adoro porque eu sei que é o momento que eu tenho de pôr a mão em alguma coisa e
não sei, me dá um relaxamento, mas também é um desafio, porque eu quero que aquilo fique maravilhoso, mas é importante para mim. Então, eu tento desenvolver ao máximo esse meu lado, né? Então, sim, vai ajudar a gente também nos processos de aproximarmos da nossa essência e principalmente nas relações que a gente vai desenvolver com as outras pessoas, porque a gente se desenvolve só usa um tipo, uma função, não vai ajudar a gente nas nossas relações. A gente vai provavelmente se colocar sempre daquela mesma forma, e aí a gente vai ter dificuldade nos relacionamentos sociais muitas vezes. Então é importante que a gente desenvolva, sim, as outras funções. É, bacana. A gente vê o quanto isso interfere nos relacionamentos de casal. Né? É verdade. Porque geralmente os casais se escolhem com funções complementares. Sim. Um extrovertido muitas vezes escolhe um introvertido. Né? Uhum. E aí também é ponto de conflito, mas um complementa o outro. Né? Aprender a entender isso ajuda a gente a entender muitas vezes o que faz a gente brigar num relacionamento, né? Com amigos, com o marido, a esposa e com os filhos também, né? Essa questão de relacionamento dá tanto pano pra manga que a gente vai ter o próximo episódio só pra falar disso. Pois é. E então agora a gente, encerrando o nosso episódio, queria deixar aqui uma dica de filme que mostra perspectivas diferentes. Não é um filme sobre tipos, tá? É um exemplo de como as pessoas percebem as coisas de formas diferentes através dos seus julgamentos, dos seus pensamentos, das suas intuições. E é um filme antigo, tá? É um filme de 1997, mas essa versão de 97 já é uma refilmagem. O filme original é de 57, que chama 12 Homens e uma Sentença. É sobre um julgamento. Esses 12 homens são os homens do júri. É muito interessante e vale a pena assistir. Eu sei que tem nos streamings, precisa dar uma olhada em qual exatamente e se você tem acesso, mas vale a pena assistir esse filme, 12 Homens e uma Sentença. E a gente reforça aqui, né? Se você quer saber um pouquinho mais sobre tipologia, se você ficou curioso para saber qual é a nossa, depois a gente vai contar. Mas se você tem qualquer dúvida aí, até de como saber, né, para fazer essa tipologia, enfim, é um teste psicológico chamado QATI, então não é teste de internet, não é lista de BuzzFeed que vai te ajudar com isso. A gente tem o nosso e-mail, que a gente gostaria muito que vocês entrassem em contato para qualquer dúvida. Comenta o que vocês estão achando do podcast, se tem algum tema que vocês querem saber um pouquinho mais. O e-mail é podcastjungiando@gmail.com. E o nosso site é psicologiajung.com.br. Vocês já sabem, Jungiando se escreve com J. Jungiando. O que isso significa para você? É isso aí. E agora, para a gente encerrar nosso momento mais artístico, hoje a gente escolheu um texto do Daryl Sharp, que está no livro Ao Encontro da Sombra. A gente vai ler só um trechinho aqui dessa história que ele descreve muito bem a interação dele com uma pessoa de um tipo bastante diferente do dele. Então vamos lá. O texto se chama Meu Irmão e Eu, do Daryl Sharp. Sozinho naquela noite, minha mente retornou ao tempo que passei com Arnold em Zurique. Viver com ele ensinou-me quase tanto sobre tipologia quanto ler Jung. Arnold era um intuitivo, delirante. Fui buscá-lo na estação quando ele chegou. Eu já o esperava há 3 trens. Fiel ao seu tipo, sua carta não era precisa. Fiel ao meu, eu era. Aluguei um chalé fora da cidade. Informei-o a respeito enquanto apanhava sua mala. O fecho estava quebrado e as correias já tinham desaparecido. Uma rodinha faltava. São 12 minutos e meio de trem e ele nunca se atrasa. O chalé tem venezianas verdes e papel de parede de bolinhas. A proprietária é um amor. Podemos mobiliar a casa do jeito que quisermos.
Perfeito, disse Arnold, segurando um jornal sobre a cabeça. Chovia. Ele não tinha chapéu e esquecera de trazer a capa de chuva. E calçava chinelo, santo Deus. Não conseguimos achar seu baú, pois ele o despachara para Lucerna. Lucerna, Zurique, é tudo Suíça para mim, filosofou. Foi bastante divertido no começo. Nessa época não nos conhecíamos direito. Eu não sabia o que me esperava. Nunca estivera tão próximo de alguém tão diferente. O tempo nada significava para Arnold. Ele perdia o trem, esquecia compromissos. Estava sempre atrasado para as aulas e quando finalmente encontrava a sala certa, não tinha lápis nem papel. Um dia tinha rios de dinheiro, no outro não tinha nada, pois não controlava as despesas. Não distinguia o leste do oeste e se perdia sempre que saía de casa, às vezes dentro de casa. Você está precisando de um cão-guia, gracejei. Não enquanto você estiver por perto, retrucou sorrindo. Ele esquecia o forno ligado à noite, nunca apagava as luzes. As panelas ferviam e derramavam, e o assado virava carvão, enquanto ele sentado na varanda admirava o céu. A cozinha impregnou-se para sempre do cheiro de torrada queimada. Ele perdia as chaves, a carteira, as anotações de aula, o passaporte. Nunca tinha uma camisa limpa. Com uma surrada jaqueta de couro, jeans de fundo frouxo e meias desparelhadas, ele parecia um vagabundo. Seu quarto vivia na maior desordem, como se um furacão tivesse passado por ali. Eu fico louco só de olhar para você, cantarolava eu, ajeitando a gravata diante do espelho. Eu gostava de me vestir com elegância. Isso fazia com que eu me sentisse bem. Sabia o lugar exato de cada coisa. Minha escrivaninha era bem organizada, meu quarto sempre arrumado. Eu apagava as luzes quando saía de casa e tinha um excelente senso de direção. Não perdia coisa alguma e era sempre pontual. Sabia cozinhar e costurar. Sabia exatamente quanto dinheiro tinha no bolso. Nada me escapava. Eu me lembrava de todos os detalhes. Você não vive na realidade, comentei, enquanto Arnold se aventurava a fritar um ovo. Uma verdadeira epopeia. Primeiro não achava a frigideira, depois colocou-a sobre um bico de gás apagado. Não na realidade que você conhece, respondeu um pouco magoado. Diabo, praguejou, tinha se queimado de novo. Lutei para gostar do Arnold. Eu queria gostar dele. Sua natureza expansiva e sua exuberância inatas eram encantadoras. Eu admirava o seu ar de descuidada confiança. Ele era a alma de qualquer festa. Adaptava-se facilmente às novas situações. Era muito mais aventureiro do que eu. Em qualquer lugar que eu ia, fazia amigos. E os trazia para dentro de casa. Ele era dotado de uma misteriosa percepção. Sempre que me via atolado na rotina, tinha alguma novidade para sugerir. Sua mente era fértil, fervilhava de novos planos e ideias. Seus palpites em geral estavam certos. Era como se ele tivesse um sexto sentido, enquanto eu me restringia aos 5 costumeiros. Minha visão era mundana. Onde eu via uma coisa ou uma pessoa, Arnold via a alma dela. Mas constantemente surgiam problemas entre nós. Quando ele manifestava a intenção de fazer alguma coisa, eu o tomava ao pé da letra. Eu acreditava que ele queria dizer aquilo que tinha dito, que ele queria fazer aquilo que anunciara. Isso era especialmente perturbador quando ele deixava de aparecer na hora e lugar marcados. Acontecia com bastante frequência. Olha aqui, eu reclamava. Eu estava contando que você vinha. Até comprei os ingressos. Onde é que você estava? Tive que parar no caminho, respondia na defensiva. Uma outra coisa que apareceu e eu não consegui resistir. Você é instável, não dá para confiar em você. Você é superficial, vive nas nuvens e nem tem uma opinião formada. Mas não era assim que Arnold via as coisas. Eu só exploro as possibilidades, explicava, quando eu pela 10ª vez o acusava de ser irresponsável, ou de pelo menos me enganar. Elas não são reais até serem expressas, e quando eu as expresso, elas ganham forma. Mas isso não quer dizer que eu preciso me prender a elas. Alguma outra
coisa melhor pode me acontecer. Eu não fico amarrado às coisas que digo. Não é minha culpa se você toma tudo tão ao pé da letra. E prosseguia. As intuições são como passarinhos voando em círculos na minha cabeça. Elas vêm e vão. Talvez eu as acompanhe, talvez não. Eu nunca sei. Mas é preciso de tempo para verificar o voo delas. Um dia, quando levantei, encontrei uma panela vazia chiando em cima do bico de gás aceso. Arnold estava para fora da cama procurando os óculos. Você viu meu barbeador? Perguntou. Vá pro inferno, gritei furioso, agarrando um pegador de panela. Qualquer dia desses você vai botar fogo na casa. Nós vamos virar cinza. E quando vierem recolher as cinzas numa urna para mandar para os nossos parentes, vão dizer, pobrezinhos, 2 rapazes com tanto futuro, pena que um deles fosse um paspalhão. Arnold entrou na cozinha no instante que eu jogava a panela queimada porta fora. Ah, é? Disse ele. Foi você quem fez o jantar para Cíntia ontem, à noite, e eu nem estava em casa. Era verdade. Fiquei rubro de vergonha. Minha redoma se estilhaçou. A realidade que eu conhecia se expandiu. Desculpe, murmurei humilde, eu tinha esquecido. Arnold bateu palmas e se pôs a dançar pela cozinha. Bem-vindo à raça humana, cantava ele. E, como sempre, desafinado. Só então eu percebi que Arnold era minha sombra. Foi uma revelação. Isso não devia ter sido uma surpresa, porque já havíamos definido que nossos complexos eram radicalmente diferentes, mas foi. E me atingiu como um raio. Eu disse isso ao Arnold. Não se incomode, respondeu. Você também é minha sombra. É por isso que você me faz subir pelas paredes. Abraçamo-nos. Acho que esse incidente salvou o nosso relacionamento. Muito legal essa história, né? E acho que mostra muito bem aí uma sensação e uma intuição juntos, né? Esses opostos realmente fazem muito parte da relação e a gente pode aprender muito com isso. No próximo episódio, então, a gente vai falar mais sobre tipologia, a gente vai detalhar um pouquinho mais e a gente vai falar sobre relacionamento, conforme prometido. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá. Tchau, boa noite. Obrigada.